Você tem endometriose? Sabia que a inflamação crônica, um estado de inflamação silenciosa do corpo que frequentemente passa despercebido, pode piorar o quadro da doença? Esse é o tema do vídeo de hoje. E se eu fosse você, eu não pularia. Quando você se machuca, você faz de repente um corte, você tem o que a gente chama de inflamação aguda. O nosso corpo ele se prepara para defender de um processo local que acontece ali. Então a gente tem edema, a gente tem uma vermelhidão para a gente mandar todos esses agentes inflamatórios, a gente tem a dor e a gente tem toda a defesa focada para resolver aquele processo de uma maneira aguda. Mas silenciosamente nós temos processos inflamatórios que vão fazendo com que a nossa saúde vá sendo prejudicada sem a gente perceber. Um dos exemplos desse processo de inflamação, por exemplo, é a endometriose, a obesidade, o tipo de alimentação que a gente tem, o uso do álcool, o tabaco. Isso tudo leva cronicamente resposta inflamatória e essa resposta inflamatória a gente chama crônica. E isso vai trazer uma série de prejuízos no seu corpo, como, por exemplo, o envelhecimento precoce ovariano. Isso vai diminuir a reserva ovariana. No caso da alimentação, a gente tem a obesidade, a dificuldade de perder peso, a dificuldade de ganhar massa, a dificuldade até eventual de absorver nutrientes. No caso da endometriose, esse processo inflamatório que resulta da própria doença, que é a presença de um tecido muito parecido com o endométrio, em qualquer outro lugar fora da cavidade uterina, faz com que, primeiro, você vai ter dor. Os principais locais onde a gente tem endometriose é nos ovários e atrás do útero. No ovário, você pode ter a formação de endometriomas, que são cistos onde a gente tem essa doença, ou a gente pode ter uma endometriose mais superficial. Tanto a endometriose superficial quanto a formação desses endometriomas levam a uma perda progressiva da reserva ovariana. E essa perda progressiva da reserva ovariana pode sim trazer uma menopausa precoce. Além disso, essa resposta inflamatória crônica, esse excesso de processos inflamatórios pode, por exemplo, fazer com que as tubas uterinas ou as trompas elas fiquem entupidas ou que elas percam a própria função. Com isso, nós teremos com certeza um prejuízo da fertilidade, uma dificuldade de engravidar num período maior de um ano, que nós chamamos isso de infertilidade, nós teremos dor, nós teremos outras repercussões da doença. E isso tudo vai afetar não só emocionalmente, como fisicamente esse paciente. A endometriose também, esse processo todo crônico, ela pode fazer com que o paciente mantenha o quadro de dor mesmo depois de uma cirurgia, principalmente por alterações musculares desse processo inflamatório crônico, que deve eventualmente ser avaliado até um especialista da dor. É muito comum ouvir alguns médicos falarem que o tratamento da endometriose precisa ter um bloqueio hormonal. A parte do bloqueio hormonal ela é importante, mas não tão essencial quanto o restante de todo o processo que a gente tem que fazer para trazer uma melhora da qualidade de vida desse paciente. Então, claro, o bloqueio hormonal vai ajudar a doença a não progredir por causa da resposta hormonal. Mas só isso não é o tratamento da endometriose. O tratamento da endometriose consiste principalmente na mudança do estilo de vida dessa paciente. Primeiro, uma dieta anti-inflamatória, e aí se você precisar ou querer saber mais sobre esse assunto, as nutricionistas que trabalham conosco aqui na Illumine Clinic, elas são pessoas extremamente qualificadas e capacitadas para indicar a melhor dieta para você. Dietas que é onde nós temos aí a diminuição ou a retirada do glúten, dietas onde nós temos a diminuição do uso de leite e laticínios, que a gente diminui muito a resposta inflamatória, dietas relacionadas a grãos, frutas, tirar cigarro, dormir melhor, a gente tem que aumentar o sono. É extremamente importante a presença de atividade física no tratamento da endometriose e a resolução de conflitos. Existem alguns livros que falam que o paciente que tem endometriose é uma paciente extremamente exigente com ela mesma,
E esse grau de exigência que leva o aumento ainda do estresse oxidativo. E o estresse oxidativo também é uma das formas que nós temos de resposta inflamatória crônica. Isso vai afetar a fertilidade, a reprodução assistida, a gestação, a evolução e a qualidade de vida desse paciente. Então, se você tem um diagnóstico de endometriose ou se você tem muita dor no período menstrual, muita distensão abdominal, você sente que tem alguma coisa errada, procure um especialista para fazer um diagnóstico mais específico, até mesmo um diagnóstico de exclusão. Existem exames importantes hoje, nós conseguimos fazer o mapeamento da endometriose e até da adenomiose, que é um tipo de endometriose que fica mais localizada no útero, que pode sim ser responsável por esses sintomas que você está sentindo. Então é muito importante que você procure um especialista e que você realmente não consinta com a dor que você pode estar sentindo. Não é normal sentir dor. Procure outra opinião, veja realmente uma outra avaliação que exclua realmente a possibilidade de você ter endometriose. Então, se você tem o diagnóstico ou se você tem dor, não deixe de procurar um especialista de reprodução assistida, porque o principal benefício que você vai ter fazendo isso é um diagnóstico correto e um tratamento estruturado e orientado para o seu caso. Se você deseja ter filho, melhor ainda, e se você ainda não pensa em ter filho e tem o diagnóstico de endometriose, você deve pensar na preservação de fertilidade com congelamento de óvulos. Isso é de extrema importância para que você possa viver com mais tranquilidade aí, sem esse desejo inicial de engravidar. Eu queria agradecer você que chegou até o final. Não deixe de clicar aqui em todos os links que a gente está colocando para nos acompanhar nas redes sociais e receber informações de qualidade. Sempre que a gente lançar qualquer novidade, você vai receber todas essas informações. Obrigado!